Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante com este dorama que encantou o mundo todo, com sua história envolvente e um elenco extremamente cativante. E neste vídeo eu vou resumir o dorama Marry My Husband, que promete nos transportar para um universo repleto de muito romance e muitas intrigas. Bora comigo nesse vídeo? O drama A Esposa do Meu Marido narra a história tumultuada de Ji-won, uma mulher linda, encantadora que está lutando contra o câncer. E, ao mesmo tempo, precisa lidar com a infidelidade do seu marido. Ela acaba descobrindo que Park Min-hwan está traindo com a sua melhor amiga, que se chama Sumin. Agora, Ji-won tem que lidar com toda essa dor e sofrimento e, ao mesmo tempo, decide enfrentar o traste do seu marido sobre a infidelidade dele. Eles acabam brigando, é onde Park Min-hwan empurra Ji-won e ela bate a cabeça numa mesa de vidro e sangra até a morte. Porém, milagrosamente, Ji-won volta à vida. Ela percebe que voltou 10 anos no tempo, sendo transportada para 2013. Ji-won percebe que recebeu uma segunda chance e agora é a hora de mudar o seu destino para sempre. Ji-won, decidida a se vingar pela sua morte prematura, elabora um plano muito complexo e bem ambicioso que promete reviravoltas surpreendentes, para que dessa vez tenha um final diferente e muito feliz. Ji-won decide transferir o seu destino trágico para outra pessoa, escolhendo Sumin como alvo, porque ela acredita que sua melhor amiga merece um destino miserável por causa da sua traição e toda a sua manipulação na vida anterior. A fim de colocar o seu plano em prática, Ji-won decide manter as aparências de uma mulher ingênua, apaixonada por Park Min-hwan. E essa estratégia super funciona, porque a Sumin, em vez de sentir inveja da Ji-won, ela começa a dar em cima do Park Min-hwan. E não podemos esquecer de mencionar o Ji-hyuk, que nessa vida é o seu chefe, que mostra um certo interesse na Ji-won. Ele a apoia, é atencioso, está incentivando ela a reconstruir a sua autoestima e sempre está ali para protegê-la em qualquer momento. Ji-won e Sumin participam de uma reunião escolar, mas Ji-won percebe que a Sumin tem segundas intenções, pois a relação das duas sempre foi muito tóxica, porque a Sumin sempre dava um jeito de diminuir e humilhar Ji-won para alimentar a sua própria autoestima e por inveja também. Mesmo assim, Ji-won lida com tudo com muita graça e equilíbrio. Ji-won não vai cair na armadilha de Sumin, que está disposta a humilhá-la na frente de todo mundo na reunião. Com o apoio de sua nova amiga, Ji-won passa por uma transformação no visual, realçando ainda mais a sua beleza. Ji-won chega toda empoderada, linda demais, na confraternização, deixando a todos impressionados, principalmente a sua amiga da onça Sumin. Ji-won definitivamente não é a mesma pessoa do passado. Agora ela é corajosa, extremamente charmosa, que inclusive expõe várias mentiras da Sumin durante a reunião, humilhando-a na frente de todo mundo. Além disso, Ji-won acaba encontrando um antigo amigo da escola que se chama Inu, e durante a conversa ela acaba revelando que já teve sentimentos por ele na época da escola e consequentemente Inu declara o seu amor por ela. E antes que a conversa pudesse se desenrolar completamente, Ji-hyuk, repleto de ciúmes, acaba ligando para Ji-won, inventando um motivo para ir buscá-la. A lambisgoia da Sumin tenta a todo custo conquistar Park Min-hwan, mas ele nem dá bola pra ela, porque agora ele está focado na Ji-won devido à sua nova aparência linda e charmosa. Enquanto isso, Inu procura Ji-won, revelando que Sumin fez de tudo para impedir que eles ficassem juntos, através de uma carta super maldosa. Ji-won ficou chocada, tentando lidar com toda aquela revelação. Eles decidem resolver todos os maus entendidos do passado para que possam reconstruir a sua amizade. Mais tarde, Ji-won expressa o desejo de aprender técnicas de autodefesa, e Ji-hyuk, sem perder a oportunidade de se aproximar ainda mais de Ji-won, sugere que ele a ensina, mostrando as suas habilidades em artes marciais. O mais surpreendente é que mostra um coração desenhado no peito do Ji-hyuk, igualzinho ao que o pai da Ji-won tinha, indicando que o Ji-hyuk também é um viajante do tempo.
Além disso, Ji-hyuk percebe que perdeu várias oportunidades de expressar os seus sentimentos por Ji-won no passado. Ele então exala uma nova energia super positiva, surpreendendo a todos no escritório. Então Mi-hwan se sente intimidado e muito inseguro com o Ji-hyuk por perto de Ji-won. E Sumin, aproveitando toda essa insegurança, começa a falar bobeira na cabeça do Mi-hwan, levantando a hipótese de que Ji-won está tendo um caso com o Ji-hyuk. E o idiota do Mi-hwan, seguindo os conselhos da Sumin, acaba fazendo um escândalo, fazendo gracinha, exigindo que a Ji-won diga a verdade pra ele, e inicia-se uma discussão, e bem na hora o nosso querido Ji-hyuk chega e enfrenta o Mi-hwan, protegendo e evitando que coisas maiores possam acontecer com a Ji-won. Ai, esse casal é tão fofo, e eu estou amando e super animada com essa conexão entre o Ji-hyuk e a Ji-won. E é neste momento que acontece um flashback do passado, onde mostra quando a Ji-won e o Ji-hyuk se conheceram ainda na faculdade. Ji-won acaba assustando um amigo do Ji-hyuk por estar bêbada demais. Porém, dois estranhos percebem que a Ji-won está sozinha e sugerem ir lá buscar ela. Só que o Ji-hyuk escuta a conversa e decide voltar para garantir que a Ji-won chegue segura em sua casa. É quando mostra vários momentos dos dois conversando, interagindo, criando aquela conexão entre os dois durante vários momentos na faculdade. Foi bem legal assistir esses momentos, explicando como que o Ji-hyuk conheceu a Ji-won no passado. Foi bem bacana ver essas cenas porque explicou como que o Ji-hyuk já conhecia a Ji-won quando eles se encontraram no presente. Dora, amigas, eu fiquei chocada com o novo visual de Ji-hyuk. Ele chega no escritório sem os óculos, exibindo um cabelo penteado de forma todo natural, com um terno especialmente ajustado para ele, todo deslumbrante, charmoso, deixando a todos do escritório de boca aberta. Cativou a Ji-won, deixando o Mi-hwan com muitos ciúmes. Ji-hyuk até tenta confessar os seus sentimentos para Ji-won, mas ela acredita erradamente que Ji-hyuk está envolvido romanticamente com Hae-yeon. Porém, Ji-hyuk esclarece tudo para Ji-won, explicando que, na verdade, a Hae-yeon é sua meia-irmã e não tem nada a ver. E então ele acaba confessando os seus sentimentos de amor por ela. E então, Ji-hyuk começa a ensinar técnicas de judô para Ji-won, a fim de que Ji-won aprenda a se defender sozinha para que ninguém nunca mais possa machucá-la tanto fisicamente como emocionalmente. Mi-hwan e Sumin têm um encontro secreto, sugerindo que um romance entre eles esteja se iniciando. Mas o objetivo é esse, não é mesmo? Porque a Ji-won, ela quer que isso realmente aconteça, para que o plano dela seja colocado em prática e ela possa finalmente concluir a sua vingança contra o seu marido traidor e a sua melhor amiga da onça. Durante o workshop que acontece com todos que trabalham na empresa, lá eles fazem uma gincana onde todos participam, onde o vencedor vai dormir em um trailer super chique. E Ji-won está determinada a conquistar o primeiro lugar com sua própria força, sem depender de ninguém, se colocando em perigo para conquistar o primeiro lugar. Mas graças a Deus, o Ji-hyuk chega e consegue salvá-la de todo o perigo. É onde Ji-won aceita o Ji-hyuk como seu parceiro e confidente, a fim de ajudá-la a concluir toda a sua vingança contra o Mi-hwan e a Sumin. Mas é lógico, o Ji-hyuk não quer ser só o seu parceiro, o seu confidente. Ele quer ser o grande amor da vida dela. Então, juntos, eles conseguem prosseguir na prova e Ji-won tá quase chegando lá. Mas é lógico que a Sumin não vai deixar barato. Ela tenta de todas as formas maquiavélicas a roubar a bandeira da Ji-won. Só que Ji-won para de ser boazinha e age de forma diferente, recuperando a bandeira e levando todo o mérito pela sua vitória, deixando Sumin extremamente irritada com essa nova atitude da Ji-won, né? Porque aí ela já não é mais boazinha, ela já não é mais bobinha. E com muita inveja, Sumin pensou o quê? Eu vou me vingar da Ji-won e vou roubar o namorado dela, que é o Mi-hwan. E isso vai ser perfeito, porque realmente é o que a Ji-won quer, né? Que os dois fiquem juntos. Agora, Mi-hwan, falido, sem um tostão furado no bolso, decide pedir a Ji-won em casamento, pensando que ela seria o
seu porto seguro, porque ele sabe que a Ji-won é boazinha, trabalha duro e que faria de tudo para não deixar faltar nada. E além de tudo, né, ia tratar ela como empregada doméstica. E ele decide fazer esse pedido bem no dia do aniversário da Ji-won. Como ele não tem muito dinheiro, então ele tenta fazer tudo do mais simples possível. E Ji-hyuk, como ama muito a Ji-won, decide fazer algo um pouco mais elaborado para o aniversário dela. Ele empresta a mansão, contrata drone, um jogo de luzes e faz todo esse encanto bem no momento que o Mi-hwan pede a Ji-won em casamento, que ela aceita, porque já está tudo esquematizado dentro do seu plano de vingança. Mas a invejosa da Sumin não aguenta ver a Ji-won em um pedestal, né? Então ela se joga na piscina, no laguinho que tem ali na mansão, fingindo que queria morrer. A Ji-won pula lá pra tentar salvá-la, mas a Sumin puxa ela, tentando afogá-la de qualquer maneira, até que Ji-hyuk chega e consegue salvar a Ji-won de um trágico destino. Depois de tanto caos, nós somos transportados para uma cena bem romântica entre o Ji-hyuk e a Ji-won em um iate super luxuoso, onde a Ji-won fala para o Ji-hyuk que esse era o melhor aniversário da vida dela. E a cena termina ele desejando um feliz aniversário para ela, e eles ficam ali naquele clima todo romântico, com aquela paisagem maravilhosa. Mas bora para as cenas dos próximos capítulos, que não pode parar, afinal o plano ainda não foi concluído. Ji-won se prepara para conhecer a família do Mi-hwan. Eles vão ao shopping, ela compra um monte de coisa a fim de esvaziar o pouquinho de dinheiro que o Mi-hwan tinha na carteira, já que ele foi um traste no passado com ela e reclamava das suas roupas, então dessa vez ela não ia deixar barato. Ela compra um monte de roupa, sapato, bolsa, tudo muito caro pra enfatizar sua vingança contra ele. E o momento tão esperado acontece. Finalmente, o Mi-hwan e a sua família conhecem a Ji-won. Ela chega no restaurante com uma roupa provocante, tudo de preto, com uma bota, meio arrastão. Foi genial esse look para esse encontro, porque o objetivo dela era cutucar a sogra e fazer com que eles não gostassem dela, para que não desse certo o casamento entre eles mesmo. A mãe do Mi-hwan pega e fala um monte de coisas ruins pra Ji-won, que o pai dela não deu educação pra ela, tentando humilhá-la de várias formas, mas a querida Ji-won é muito esperta e sabida, e ela usa tudo aquilo que a mãe dele falou pra ela como pretexto pra terminar o casamento. Então ela sai do restaurante afirmando que o noivado está acabado. O Mi-hwan vai atrás dela, tentando tirar satisfação, onde ela dá golpes de judô nele. Ai, foi muito surreal essa cena. Foi topíssimo ver ela toda decidida, mulherão. Foi muito bacana ver esse momento de ascensão da Ji-won. No dia seguinte, a Ji-won chega no escritório toda poderosa. O Mi-hwan vai tentar tirar satisfação com ela. Ji-won já chega a dar um monte de tapa na cara dele. Foi insano essa cena. O Mi-hwan até tenta revidar com um tapa na Ji-won, mas Ji-hyuk segura a mão dele bem na hora, evitando que ele agride a Ji-won. Ela então pega uma calcinha vermelha e coloca na cabeça do Mi-hwan, afirmando que ele estava traindo ela com uma mulher dentro do carro. Todo mundo ali em volta fica chocada com a cena. A Ji-won tira o anel e joga na parede e mostra o anel quebrando tudinho. Foi muito insano essa cena. Foi assim maravilhoso ver a Ji-won naquele patamar de mulher maravilhosa e decidida. Foi muito bacana, muito mesmo. E o Mi-hwan acaba descontando toda a sua frustração na Sumin. Ela pega e fala pra ele que agora eles podem ficar junto e tal. O Mi-hwan reduz a Sumin a zero, a cinzas, como se ela não fosse nada, falando que ela não é ninguém, que a Ji-won que é a mulher pra casar, que a Sumin não vale nada, não tem nenhum valor, não tem dinheiro, não tem nada. E foi bom pra essa amiga da onça, depois de ter feito tudo que fez com a Ji-won, é mais que merecido toda essa humilhação que ela recebeu do Mi-hwan. Mas é lógico que a Sumin não vai aceitar assim tão facilmente. Ela então finge que está grávida do Mi-hwan e ele, sem muita opção, precisa pedir alguém em casamento. Pra receber a casa que os pais dele ia dar de presente, ele precisa casar com alguém. E só resta a Sumin, não tem outra escolha. Então ele pede a Sumin em casamento
E o plano da Ji-won está se concretizando do jeitinho que ela queria. E nesse momento acontece o auge desse relacionamento. Ji-hyuk e a Ji-won sobem para o apartamento dele. E a Ji-won acaba se declarando para ele, dizendo que ele é a única pessoa em quem ela confia e que tem sentimentos por ele. Ela então se inclina e o beija. Ai, que lindo foi essa cena. E ele fica sem reação. E então a Ji-won, sem saber o que fazer, ela acaba saindo. Ele pega ela pelo braço, puxa e lasca um beijo bem dado nela. E os dois ficam ali se beijando naquela cena tão calorosa e fervorosa que deixa o meu coração quentinho de emoção. E agora eles estão juntos em um relacionamento amoroso, mas preferem deixar em segredo por enquanto. E aí mostra eles juntos naquela semana toda romântica, com muitos sorrisos, abraços, encontros lindos e maravilhosos entre eles, muito romance, carisma, cenas fofinhas, e termina com eles na praia, ao pôr do sol, com um belo de um beijo, muito carinho e cenas assim de tirar o fôlego. Foi uma semana perfeita para esse casal, que eu estou torcendo muito para ficarem juntos e terem uma vida plena e feliz. Enquanto isso, o dia do casamento de Mi-hwan e So-min finalmente chega, e Ji-won está toda feliz e muito animada, enquanto So-min não parece muito feliz. Mas querendo se sobressair sobre a Ji-won, ela mostra que tudo está perfeito, que saiu tudo do jeito que ela queria. E a diva toda poderosa agradece a So-min por ter recolhido todo o lixo que ela não queria mais. Na hora, a So-min nem entendeu o que ela quis dizer, mas mais tarde ela vai entender e vai ficar muito brava com isso. E a Ji-won, pra tirar sarro da cara do Mi-hwan, dá uma carta pra ele de presente. Ele fica todo feliz achando que é alguma coisa importante, mas quando ele abre, ele percebe que a Ji-won abriu uma queixa criminal contra ele, exigindo que ele devolva todo o dinheiro que ele pegou dela. Então ele fica todo bravo, irritado. A Ji-won toda cheia de energia positiva, com aquele brilho no olhar, exalando a alegria de ter se livrado de um destino terrível. Ji-won conseguiu superar um obstáculo, mas agora aparece outras pedras em seu caminho. Ela e Ji-hyuk estavam ali indo embora do casamento para viver um momento ali íntimo entre eles, e de repente a ex-noiva de Ji-hyuk, chamada Yura, que está disposta a fazer de tudo que for preciso, até as coisas mais terríveis, para reconquistar e se casar com Ji-hyuk a qualquer custo. Essa Yura nem gostava do Ji-hyuk. Foi por isso que ela aceitou interromper o noivado deles. Mas quando ela descobre que o Ji-hyuk mudou a sua aparência, está mais charmoso, mais elegante, e que tem uma outra mulher cobiçando ele, e agora ela quer voltar e se casar com ele. Olha, cada vez que passa, Doramigas, mais vilões aparecem, sempre tem alguma coisa pra complicar esse caminho desses dois. E eu já detestei essa Yura, né? Já tem cara de ser uma pilantra lambisgoia das mais perversas. E eu tenho certeza que ela vai fazer de tudo pra separar a Ji-won do Ji-hyuk. A Ji-won acaba indo embora chateada com toda aquela situação. E para piorar, a Ji-won recebe uma ligação informando que a senhora Yeong recebeu o diagnóstico de câncer do estômago. Ou seja, a doença da sua primeira vida foi transferida para uma pessoa bem bacana, boazinha, e fez a Ji-won se sentir muito mal e triste com tudo isso. Yura confessa seu sentimento e suas intenções, ameaçando a Ji-won, que lida com tudo com muita graça, elegância e confiança. Não podemos esquecer da So-min, que agora está colhendo o pão que o diabo amassou, porque ela está vivendo uma vida miserável com o Mi-hwan. Para piorar, a Yura manda várias fotos da Ji-won com Ji-hyuk para So-min, que descobre que ele na verdade é um homem rico, milionário, e acredita que a Ji-won armou tudo para ela se casar com Mi-hwan, para ficar com um homem rico e bonito. Então ela deseja se vingar a todo custo da Ji-won. Eu não posso deixar de falar que a So-min fala para a sogra que ela acabou tendo um aborto espontâneo por causa dos ataques que ela vem sofrendo do seu marido Mi-hwan. E para começar essa vingança, a So-min traz de volta a mãe que abandonou a Ji-won no passado. Elas se reencontram e tem ali um momento de mãe e filha fazendo compras no shopping e tal.
E aí termina as duas em um restaurante onde a Ji-won, ela queria uma vez na vida ter a oportunidade de sentir como é ter um momento tão lindo e carinhoso com a sua mãe. E no meio da conversa, a mãe dela acaba soltando sobre o namoro dela com o Ji-hyuk, sendo que ela não falou nada pra mãe. E aí ela entende que, na verdade, a mãe dela era interesseira, só estava atrás dela por causa do dinheiro. Então ela deixa o restaurante falando pra mãe dela que nunca mais queria vê-la de novo. E é bem evidente que nesse momento do drama, a Ji-won já se tornou uma mulher super forte, confiança, com autoestima e não vai permitir que ninguém a magoe novamente como era antes. E Yura está disposta a tudo para tirar Ji-won do seu caminho. Ela coloca o pai da Sumin para perseguir a Ji-won a fim de matá-la. E é nesse momento que o inteligente Sr. Lee liga para o Ji-hyuk avisando que a Ji-won está em perigo. E Ji-hyuk, temendo pela vida da Ji-won, deixa um recado para ela, confessando a verdade sobre a sua morte em 2023 e que ele voltou num tempo a fim de protegê-la e que ele não morreria em vão, só morreria se fosse por ela. E infelizmente, no momento que o caminhão estava de encontro para atropelar a Ji-won, o Ji-hyuk chega com seu carro e se coloca à frente. Então o caminhão pega ele em cheio, gerando um enorme acidente que nos leva para uma possível morte do Ji-hyuk. E Ji-won, angustiado e temendo pela vida do Ji-hyuk, consegue levar ele direto para a emergência do hospital. E em lágrimas ela chora ao lado do corpo do Ji-hyuk, implorando para que ele viva. E expressando todo o seu amor, todo o seu sentimento e desejo de passar o resto da vida dela ao lado dele. E ela acaba ouvindo a mensagem que o Ji-hyuk tinha deixado na caixa postal minutos antes de aparecer no local do acidente. E é então que ela afirma todo o seu amor por ele. E milagrosamente Ji-hyuk abre os olhos e também confessa todo o seu amor por ela. E que momento comovente e romântico entre esses dois, que em meio a toda a tribulação e a dificuldade, ainda assim afirmam um amor tão lindo e genuíno que existe entre os dois. Nem tudo são flores, não é mesmo? A senhora Young descobre que o seu marido está sendo infiel. Então ela decide denunciar o caso do seu marido à polícia, porque naquela época tinha uma lei sobre adultério e tudo mais. E Ji-won decide apoiar a sua amiga a confrontar e a enfrentar o seu marido. E a Ji-won avisa ao marido da senhora Wong que se ele tocar ou causar qualquer mal a ela, terá muitas consequências gravíssimas. E nesse momento, a Ji-won entende que para mudar o seu destino e salvar a vida da senhora Wong, ela precisa seduzir o Mi-hwan e fazer com que ele deseje a morte da sua esposa. E é onde ela coloca o plano em prática. Junto com Ji-hyuk, os dois fingem que terminaram, que a Ji-won recebeu um dinheiro para não ficar com ele. E isso faz os olhinhos do Mi-hwan brilharem e querer estar com a Ji-won, também por causa da fortuna dela. É onde ele acha que é muito espertinho e já pede o divórcio para Sumin para poder ficar com a Ji-won. Só que a Ji-won percebe que o Mi-hwan está um passinho de distância a trair a Sumin com a Yura. Então ela percebe que não precisa ser amante do Mi-hwan. Ela pode fazer com que Yura e eles fiquem juntos para que o plano dela se cumpra. É quando a Sumin vai até o hotel, imaginando que iria encontrar o Mi-hwan traindo ela com a Ji-won. Só que chegando lá, ela descobre que, na verdade, ele estava traindo com a Yura. Ela fica atordoada, nervosa, chocada com aquela situação. E ela decide tirar fotos do casal traidor e de tudo o que aconteceu, formando um dossiê com várias provas para poder incriminá-los. Só que o capanga da Yura sequestra ela e prende em uma casa. E o Mi-hwan chega para tentar matá-la, só que a Sumin conseguiu fugir e aparece atrás dele com uma faca. É quando os dois iniciam uma briga e a Sumin dá um chute nas partes íntimas do Mi-hwan e ele cai em cima da mesa de vidro e sangra até a morte, exatamente como aconteceu com a Ji-won na primeira vida. E agora o destino se concretizou. Já que ele levou a vida do Mi-hwan, ele acabou devolvendo todas as vidas dos outros personagens. A senhora Young se curou, as provas contra o marido voltaram ao normal, e o destino de cada um seguiu o curso que deveria seguir. E agora a senhora Young tem a oportunidade de ter uma nova vida, talvez um novo amor, uma vida diferente
longe do traste traidor do seu marido. Agora, amigas, e agora o grande desfecho final finalmente chegou. Será que a Ji-won e o Ji-hyuk finalmente vão poder ficar juntos em paz e felizes? Bora abreviar esse final que está imperdível. Para começar, a Somin, a grande vilã da história, decide se vingar matando a Ji-won. Só que aí ela descobre tudo antecipadamente e instala uma câmera em seu apartamento. Então a Somin chega no seu apartamento e quando a Ji-won abre a porta, a Somin já ataca ela, prende e tenta incendiar o seu apartamento. E a polícia vem, ela é detida e vai parar na prisão. E a Yura, outra vilã, morre em um acidente de carro. Então Ji-hyuk entende que o destino dele foi transferido para ela, que teve o fim que mereceu. E agora nada mais poderia impedi-los de ser felizes, porque o medo do Ji-hyuk era morrer. E agora ele não vai mais morrer. A Ji-won também não vai morrer. E todos os vilões morreram. Então agora é o cenário perfeito para uma continuação de uma linda história de amor. E agora, Ji-hyuk e Ji-won se encontram no parque onde tudo começou. E ambos se pedem em casamento, gerando aquela emoção em nós que estamos assistindo. Com um cenário lindo, maravilhoso, onde eles finalmente irão começar uma nova fase de muita alegria, energias positivas, coisas boas. Nesse momento, vamos ser transportados para o dia do casamento da Ji-won e do Ji-hyuk, que foi uma celebração esplêndida, digna de um conto de fadas. E todo mundo abençoou esse casal tão lindo, com esse amor tão intenso e generoso, que não quer nada em troca, apenas cuidar um do outro. E além disso, a Haeyeon, que é meia irmã do Ji-hyuk, confessa o seu amor para o Eun-woo. E ele retribui todo esse amor e os dois ficam juntos. Ai, que legal, que emoção. Que lindo, né? Mais um casal se formando. Personagens lindos que merecem terem o seu final feliz também. Ji-won agradece a Ji-hyuk por tornar cada dia da sua vida tão especial. E ambos se abraçam carinhosamente com um final carismático e esplêndido, memorável. Para completar ainda mais esse amor e essa felicidade, um momento muito importante acontece. A Ji-won tem gêmeos. Ai, trazendo muito amor, muita felicidade, muita coisa boa na vida deles. E eles merecem, depois de tanto sofrimento, de tantos obstáculos. E finalmente o melhor final feliz de todos os tempos chega na vida deles de forma incrível e sensacional. Agora, amigas, essa é uma história comovente e inspiradora que mostra o amor genuíno e verdadeiro entre Ji-hyuk e Ji-won, que passaram por muita luta, muita dificuldade, muita maldade, mas conseguiram triunfar em sua caminhada juntos, deixando um legado maravilhoso e muitas realizações como lições de vidas para nós. Não perca a chance de se emocionar e se envolver com essa história tão cativante e especial. Se você ainda não assistiu esse dorama e quer muito, eu vou deixar o link aqui nos comentários, onde você vai conseguir assistir esse dorama, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sometimes I'm with you.